Bem-vindos a mais um episódio do Pode Assito. Hoje o nosso entrevistado é o Mário Barrio Novo Neto, proprietário da Droga City, empresa que nesse 27 de outubro completa 57 anos. Vamos saber sobre essa rede de farmácias que está na segunda geração da família e conhecer histórias da longa relação com o comércio de Pitangueiras. Então nos acompanhem. Neto, obrigado por você ter aceitado o convite para participar desse Pode Assip. E agora eu quero que você conte para a gente como é que foi essa história, né, da Droga City entrar na família Barrio Novo 57 anos atrás. Tá certo. Obrigado pelo convite, obrigado por dar a oportunidade da gente contar um pouco da nossa história para vocês e para a cidade, cidadão pitangueirense. Então, a Droga City foi fundada há 57 anos atrás pelo Roberto Ferrari, que hoje continua vivo e possui relação conosco e com a família, sempre vem almoçar conosco, e é uma pessoa muito querida pelo meu pai, e ele deu na época a oportunidade ao meu pai de ter uma profissão. Aos 9 anos de idade, meu pai foi convidado por ele para trabalhar na farmácia. Na época que podia, na época que podia trabalhar, na época que era bom trabalhar para formar o caráter do homem, para deixar a pessoa com um destino melhor para a vida, né? Não ficar se perdendo em outras coisas. Nem diga. Então a gente soube pela história que foi isso. Então meu pai foi convidado a conhecer a profissão e ajudar o Roberto, que na época era casado com a irmã do meu avô. Então ele é tio do meu pai, porque ele era casado com uma irmã do meu avô. Então meu pai foi trabalhar com ele e desde então não saiu mais, está lá na farmácia até hoje. Ele começou aos 9 anos, foi aprendendo a lavar seringas na época. As seringas eram de vidro, as agulhas eram fervidas e amoladas, afiadas. Então ele começou com esse trabalho. Foi office boy dentro da farmácia, aprendeu a profissão com o Roberto, que na época também não haviam médicos nas cidades. Então o farmacêutico fazia esse papel de atender a população na assistência primária. E na época existia o Pepinho, o Orlando e o Roberto Ferrari. E o meu pai foi aprendendo com esse pessoal de antigamente e foi tomando gosto pela profissão. Quando ele chegou à adolescência, ele não tinha condições de estudar, era uma coisa bem difícil na época, né? O estudo não era aberto a todos, ninguém tinha condição de bancar, e as escolas estaduais e federais também eram de difícil acesso. Sim. Até hoje são, né? Mas na época era um pouco pior. Acesso nos dois sentidos, de conseguir entrar e de conseguir chegar, né? E se manter lá também. Era tudo fora daqui, tudo longe. Tudo longe. As pessoas veem o acesso até Ribeirão Preto com essa facilidade, estradas duplas, na época isso não existia. Ribeirão Preto não estava a 35 minutos, estava 1 hora e tanta. Então ele começou a trabalhar e começou a juntar dinheiro para tentar comprar a farmácia. E o Roberto quis mudar de Pitangueiras após o divórcio, e ele falou para o meu pai, ofereceu a farmácia para o meu pai adquirir. E o meu pai na época não tinha condições, lógico, mas aí a minha avó vendeu um carro que ela tinha, meu avô vendeu um caminhão, e aí eles fizeram o primeiro aporte e ajudaram ele. Investiram no projeto. No projeto, porque eles acreditavam que seria ideal para ele. Neto, e aí você falou, bom, seu pai, você contou muita história de amolar as agulhas, as seringas. O que mudou? Como é que foi a mudança muito grande de lá para cá, dentro do mercado farmacêutico? Sim, porque o que acontece? O médico voltou a tomar o lugar de direito dele na questão da atenção básica e na questão do atendimento ao paciente. Então, a farmácia foi perdendo essa importância na questão do atendimento, a gente estava a ponto, fazia lavagem de ouvido,
olhava a garganta. Então, era tudo ali na farmácia. O médico, ele era procurado quando ia operar, quando ia fazer uma cirurgia, coisa mais séria, uma coisa mais grave. Então, esse espaço, a farmácia foi perdendo. E a farmácia, como um local onde a pessoa busca o atendimento para sanar uma doença, também foi perdendo e descaracterizando com o tempo. Hoje as pessoas vão na farmácia para comprar qualquer coisa. E essa é a mudança que a gente viu no crescimento do mercado. Então a pessoa vai buscar cosméticos, sabe que é um local que está sempre aberto, e de domingo a domingo funciona. Então ela vai buscar um shampoo, uma pasta de dente, uma escova, um fio dental. Não, então, hoje em dia é quase um mercado, né? É quase um mercado. Nós não seguimos nessa direção. A gente atende boa parte dessa demanda, mas nós não mudamos para o modelo americano, que é o drugstore. A gente não optou por manter o atendimento à pessoa que está buscando a saúde mesmo, o tradicional. É uma fatia menor do mercado hoje, porque você vê a expansão das redes e vê o tanto que o mercado farmacêutico fatura ano a ano, mas esse faturamento é baseado mesmo na questão das perfumarias e dos alheios. Nós chamamos no mercado farmacêutico alheios ao ramo. A questão do medicamento em si, hoje é o menor faturamento das redes. Mas eles, enfim, trabalham com esse atendimento. Nosso olhar é com o paciente mesmo. Nós preferimos que você entre lá, você seja bem atendido, seja bem orientado, não tome seu remédio errado, tome da forma correta, e nós observamos possíveis interações medicamentosas e prestamos realmente o serviço farmacêutico para que não haja uma divergência entre os mercados. Para você sair de lá com o seu remédio e saber que você vai tomar e vai melhorar. Você não vai se distrair com outras coisas. Voltamos então a conversar com o Neto, que você estava falando no bloco anterior sobre a mudança, né, que passou o mercado, que de 57 anos para cá, o seu pai era um prático em farmácia e você é um farmacêutico formado. Conta pra gente como que isso influenciou na sua família, a farmácia Droga City. Então, o meu pai, por não ter tido a oportunidade de estudar, ele sempre incentivou todos na família a estudar, inclusive os irmãos e os sobrinhos, e ele direcionou todo mundo a esse caminho. Então, hoje, todo mundo estava cercando e foi tutelado por ele de alguma forma, tem um diploma. Então, é aquela velha história, né? Um burro forma 10, mas 10 não forma um burro. E a gente sempre falou isso para ele. A gente é muito grato, porque graças a ele a gente conseguiu ter essa oportunidade. E o tempo voa, né? Esse ano... Com certeza, de que você se formou até agora já mudou muito mais coisa, né? E são 20 anos, não parece, mas são 20 anos que eu sou formado em farmácia. De lá para cá, nós vimos o mercado mudar muito. A indústria farmacêutica mudar muito, a medicação evoluiu demais, as gerações dos medicamentos mudaram. Existe muito menos efeito colateral. O medicamento lá de trás, ele era muito fácil de dar um efeito colateral. Então você tinha dor de cabeça, ânsia de vômito, náusea, que é a náusea, né? Uhum. Então hoje não, o medicamento está mais preciso na ação dele, com menos efeitos colaterais. Mas ainda tem muitos medicamentos antigos que fazem efeito até hoje, né? E você não vai acreditar no que eu vou dizer. A maioria dos medicamentos que a gente sabe que eram bons, saíram do mercado. A indústria é muito complicada nesse aspecto. Suplemento vitamínico sempre foi suplemento vitamínico. Hoje, para aumentar o público da indústria, eles tornaram o suplemento vitamínico em suplemento alimentar. Então você consegue encontrar na internet, você consegue encontrar no mercado e você consegue encontrar na farmácia. Porém, a dose que você usa é muito menor do que a que você realmente necessita. Mas como o medicamento precisa passar pela Anvisa, ser aprovado e comprovar a eficiência, a indústria entendeu que é melhor diminuir a dose e tornar ele um alimento.
Neto, e aí dentro desse assunto que você estava falando, anteriormente você disse que hoje as farmácias, a maior parte são drugstores. Sim. Vocês continuam numa linha tradicional. Sim. E como que vocês estão também enfrentando a concorrência da internet? Então, a gente tem a questão do WhatsApp e nós focamos naquele medicamento de emergência que a pessoa precisa para aquele momento. O medicamento de internet, hoje, é muito difícil concorrer. Primeiro, que a gente não sabe como são os meios. Segundo, que o transporte pode afetar o funcionamento dele, a qualidade dele. Se ele for mal armazenado, mal acondicionado, mal transportado, pode ser que ele perca a eficiência. Então, essa perda de eficiência compromete o seu tratamento. Então, a gente optou por trabalhar pelo WhatsApp, instruir melhor os nossos pacientes e deixá-los confortáveis para um medicamento que ele usa continuamente, se ele optar por comprar na internet ou qualquer outro lugar, que ele faça. Mas a gente priorizando a qualidade do produto, a qualidade do atendimento e a saúde do paciente, nós optamos por manter a venda restrita ao município. Porque muitas vezes também a pessoa precisa do medicamento naquela hora, né? Sim, a maioria. E a internet, por mais rápida que seja, vai chegar no dia seguinte. No mais rápido dos casos, né? A gente sabe que isso pode levar mais tempo. Sim. Então, nós optamos realmente em manter essa proximidade com o paciente, para ele sentir segurança em nos procurar quando ele realmente precisa. Então, a linha do comércio segue algumas diretrizes. Uma é o passante, outra é o esporádico, outra é o fidelizado. A gente procura seguir a linha do fidelizado. Você estava falando dessa diferença dos anos, de 50 anos para cá, do comércio. Como você tem visto o comércio em Pitangueiras dentro de uma linha, de um segmento que tem muitas concorrentes aqui em Pitangueiras? Sim. Falando do comércio em geral, nós vimos uma evolução do comércio pitangueirense, principalmente nos últimos 8 anos. O centro foi revitalizado, houve investimento, as pessoas reformaram o comércio, revitalizaram o centro. Porém, quando você faz uma linha e traça um paralelo em relação às demais cidades, você vê Sertãozinho com comércio mais forte, Bebedouro com comércio mais forte, Pontal com comércio mais forte e, acredite ou não, Viradouro com comércio mais forte. Então, como que uma cidade com uma renda igual a de Pitangueiras, que consegue trazer rede varejista, que consegue trazer rede farmacêutica, como que uma cidade igual a Pitangueiras não fortalece o seu comércio? Aí que entra o papel das associações como a CIP. Então, comerciante, pitangueirense, empresário, associe-se à CIP. É importante, vocês precisam entender que o poder de barganha, o poder comercial, o poder de estrutura que a CIP pode trazer, que um conglomerado pode trazer para a cidade, é muito importante. A gente consegue deixar o comércio mais forte, a gente consegue gerar mais emprego e consegue principalmente manter o dinheiro na cidade. Que é o fundamental, né? Porque o empresário que veio aqui e é daqui, ele não vai embora. Ele não vai gastar em outro lugar. Ele vai comprar um terreno aqui. Ele vai empregar pessoas daqui. Ele vai se manter aqui. O dinheiro vai circular na cidade. Quando você compra numa rede varejista, numa rede farmacêutica, de onde for, ele tem funcionários aqui. Só que os principais cargos, os de maior salário, de maior valor agregado, são de pessoas de fora, que estão numa escala de evolução dentro da empresa. Essa pessoa vai ficar aqui por 1 ou 2 anos e vai embora. Ela não fixa residência. Então, a gente podia dar oportunidade para as pessoas daqui conseguirem melhorar de vida também. Então, aí que é o papel fundamental do comércio. Eu lembro que há muitos anos, as pessoas não sabiam. Mas o comércio vai abrir hoje? Mas vai ter alguma ação para o Natal? Mas vai ter alguma... E hoje tem, graças a vocês, o trabalho que a CIP faz. Então, a gente sabe os dias que o comércio abre. Se você liga na CIP, você consegue ter o suporte para cadastro
das pessoas, se é um bom pagador, a gente tem esse tipo de suporte. Consulta de crédito, consulta de nomes e cheques e tudo mais. Programa de estágio. Então, tudo é muito importante, essa relação entre o comerciante e a associação que é o fortalecimento entre os poderes, vamos dizer, o poder do povo, sim, o poder do comércio com o legislativo e executivo para união e fortalecimento da cidade, do comércio, de manter o dinheiro circulando aqui dentro, né? Claro, e se você tem uma demanda em relação à prefeitura ou à Câmara Municipal, se você chega sozinho lá, você tem uma força. Sim. Se você chega com a CIP, representando 50, 60, 200 comércios, é outro peso, é outra forma de você barganhar a sua demanda. Então, as pessoas precisam entender que esse tipo de associação é importante, tanto para a cidade quanto para ele. Sim. Voltando a conversar, agora eu quero que você fale. As pessoas que querem encontrar a Drogacity, onde está? Física e virtualmente. Bom, caso vocês precisem de alguma informação sobre medicamento, tenham alguma dúvida ou precisem de algum auxílio de dúvida com relação ao medicamento, vocês nos encontram em 2 endereços. Na rua Dr. Euclides Anime Caldas, número 116, no centro de Pitangueiras, há 57 anos. E na rua Iguaçu, 537, em frente à Santa Casa, há 35 anos. Então, nós estamos na cidade tempo, hein? Há muito tempo. E nas redes sociais, nós possuímos o Instagram, que é @drogacity.pharma. Nós possuímos o Facebook, que é F de farmácia, Drogacity, Pitangueiras. E no WhatsApp, número 16 996 94734. Neto, quero agradecer a sua presença aqui no Podiacip. Estamos abertos para quando você precisar de qualquer coisa e a gente fazer essa interação, tá bom? Muito obrigado por você ter vindo hoje. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, por poder conversar com vocês, poder explicar um pouquinho do nosso trabalho para o pessoal que vai assistir. E também quero dizer que vocês podem contar comigo para os eventos da CIP como alguém que é muito bem atendido por vocês e incentivar, sim, você comerciante, você empresário, por favor, mais uma vez, felice a CIP e entenda como isso pode fortalecer o seu comércio. E eu quero, mais uma vez, dizer, nós estamos todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, em um novo episódio no ar, e convidar você para que venha assistir, e se perdeu algum, é só entrar nas nossas redes sociais e acessar as histórias mais antigas. Vamos ouvir várias histórias boas de Pitangueiras?